Oferecimento Gorila. Olá a todos, boa noite, bem-vindos ao primeiro Oficina do Corpo de 2011. No programa de hoje, para aqueles que já receberam o meu e-mail, nós vamos falar sobre o check-up e vamos falar sobre substâncias antioxidantes. Para você que está aí me assistindo e ainda não tenho contato com você, envia no oficinadocorpo@justv.com.br o seu e-mail para mim, tá? Você pode já enviar no assunto, porque depois eu não consigo responder imediatamente, principalmente nesse momento do ao vivo, só via esse canal. Mas se você me enviar por e-mail, eu depois respondo para você qualquer tipo de dúvidas. Bom, no programa de hoje, falando sobre o check-up, qual é a primeira coisa que a gente imagina, né? Imagina avaliar quais foram os exageros cometidos no final do ano, ou melhor, avaliar qual é a nossa condição de saúde atual depois de todos os dias decorridos do ano passado. Por quê? Porque no início do ano? Porque o início do ano é um bom momento para você começar a planejar a sua saúde. Por exemplo, você pode ter colocado nos seus objetivos emagrecer ou iniciar a prática de uma atividade física fazendo a inscrição em uma academia, ou mesmo desenvolver técnicas de redução do seu estresse. Só que tudo isso demanda uma nova ação. Para você emagrecer, em primeiro lugar, você precisa adquirir conhecimento sobre alimentação, nutrição e entender qual é a sua tendência. Se você busca um excesso na sua alimentação, se além do sedentarismo, a falta de prática de exercícios, você também exagera um pouco ou muito em doces, frituras ou bebidas alcoólicas, principalmente a cerveja. A cerveja tem um alto teor calórico e a cerveja ela é responsável pelo ganho de peso da maioria das pessoas que toma, que tem por hábito. Uma outra coisa também importante da gente pensar agora é o seguinte: como é que você planeja adquirir todos esses resultados se você ainda não sabe exatamente quais são as condições que o seu corpo se encontra em relação aos níveis de açúcar, aos níveis de gordura, a questão dos triglicérides também relacionada à gordura, como anda o funcionamento do seu fígado. Nas mulheres especificamente, o check-up ele é mais amplo, porque entra no preventivo do câncer do colo uterino, que é chamado de Papa Nicolau. E nos homens a partir dos 45 também, do câncer da próstata. Portanto, é muito importante nesse momento tirar um tempinho para agendar uma visita do médico. Para quem tem o hábito anual, ótimo. Não precisa esperar depois do carnaval, pode ser agora. Para quem ainda não criou esse hábito, não tem por hábito ir ao médico, simplesmente aguarda a manifestação de um sintoma de desconforto, de dor, inicie um comportamento preventivo. Inicie uma forma de entender que algumas doenças podem ser controladas ou evitadas a partir do entendimento da sua condição saudável ou não agora, nesse momento. Minha consulta já está marcada. Doutora Cândida, que me acompanha há mais de 20 anos, foi ela que trouxe ao mundo o meu primeiro filho e quarta-feira estou lá meio-dia na Alameda Santos para falar com ela. Muito bem, de tudo que a gente está falando em relação ao check-up, é importante também lembrar que a Oficina do Corpo se ocupa de 5 aspectos importantes da qualidade de vida: alimentação, administração do estresse, relacionamento interpessoal, prática e incentivo de atividades físicas leves e moderadas e um tempinho para lazer, cultura e recreação. Mas eu devo dizer para vocês uma coisa aqui, nesse pentagrama falta várias coisas. Falta saúde social, que pode ser incorporada a lazer, cultura e recreação.
falta a saúde financeira, que pode ser incorporada também nesse item em relação à cultura, mas falta também a saúde espiritual. Então eu devo dizer para vocês que aproximadamente 1 ano eu sofri um estresse, eu mudei de religião. E aí o que aconteceu? Eu me submeti a uma série de perguntas, de questionamentos sobre toda a minha base religiosa. E aí eu tive a certeza realmente de que era importante para mim tomar essa decisão, tomar essa atitude. E hoje eu me sinto muito bem, muito segura em relação à minha religião. Portanto, incorporem também nesse momento um objetivo. Se você não tem praticado a sua religião, volte a praticar. Volte lá no seu templo, na sua igreja e se ocupe de observar como anda a sua saúde espiritual. E se você agora tem um novo questionamento espiritual sobre a sua própria existência, sobre o relacionamento com as pessoas, então investigue o que é que as religiões propõem a nível de qualidade de vida, a nível de melhor interação entre as pessoas. Tá bom? Obrigada, Luana. Você é bem-vinda também, obrigada pelo cumprimento da Oficina do Corpo. Envie sua sugestão de pauta, viu? Gostaria também que vocês me dissessem o que é que vocês gostariam que a Oficina do Corpo abordasse, sempre com a preocupação de uma vida melhor, de um aproveitamento melhor de cada instante, tá? Obrigada, Luana. Desejo a você um 2011 com saúde, felicidade e muitas realizações. O segundo tema que a gente vai falar são alimentos antioxidantes, ou seja, será que você incorpora na sua alimentação alimentos que podem prevenir o deturpamento, digamos assim, do funcionamento celular? O câncer é uma doença tão antiga quanto a existência humana, né? E hoje a gente tem aprendido muito com pessoas famosas que enfrentam essa doença com determinação, com coragem e principalmente com muito positivismo, sabe? Com uma crença, uma convicção de que irão melhorar. Entrou a mensagem da Thalita, a produção, e aí fechou tudo aqui. Dá para dar um pulinho aqui? Obrigada. E aí, o que eu queria falar em relação a isso? Que vale a pena a gente acompanhar o exemplo dessas pessoas, para quem não tem ainda um caso parecido. Voltou agora, mas você quer ver o que está acontecendo? Obrigada. Vale a pena a gente acompanhar o exemplo dessas pessoas. Um tempo atrás, Ana Maria Braga, o vice-presidente, né, que realmente foi um grande vitorioso, né, o José Alencar. Por último, agora, Hebe Camargo, né, recentemente. Então, é importante a gente não só acompanhar, mas entender que todas essas pessoas tiveram uma postura de muita coragem, de muito positivismo, tentando encontrar várias alternativas que proporcionassem um sistema imunológico mais forte, uma neutralização dessa disfunção do organismo e uma recuperação plena da saúde. Portanto, gente, hoje em dia é importante mesmo que a gente diminua cada vez mais esses elementos tóxicos, gasosos, ácidos, que estão aí no dia a dia sendo oferecidos para a gente. E aí, sem perceber, o corpo acaba sendo uma latinha de lixo, né? Você acaba pondo para dentro substâncias que matam a fome, num primeiro momento, não nutrem, não satisfazem plenamente e já predispõe o corpo a um determinado distúrbio, né? A um distúrbio no seu funcionamento e depois, inclusive, do equilíbrio da saúde. Portanto, o tema é antioxidantes, né? Nutricionistas e médicos em geral recomendam uma alimentação rica em antioxidantes, pois essa é a melhor alternativa de prevenção contra os efeitos nocivos que os radicais livres provocam no corpo. Predispõe o câncer, né? Os radicais livres. Obrigada. A Thalita diz assim: comi muito no Natal e agora preciso ficar perfeita para o Carnaval. Será que consigo perder 10 quilos e a barriga?
Thalita, 10 quilos, nós estamos em janeiro, carnaval em março, né? Janeiro, fevereiro, março. Então, a gente está imaginando aí uma média, contando que hoje é dia 11, de 5 quilos por mês, né? Contando desse mês a fevereiro, de fevereiro a março. Olha, não é uma meta difícil de se atingir, não é não. Até porque entre 3 e 4 quilos, máximo 5 quilos, o estresse no organismo ele não é tão acentuado. Acima de 5 quilos, sim. Realmente você pode notar, por exemplo, queda de cabelos, enfraquecimento das unhas. O ideal, eu não tenho a sua altura, né? E nem o peso atual, mas você diz que é 10 quilos, o ideal seria que você procurasse uma nutricionista, mas em média uma dieta de 1.200 calorias já ajuda bastante a maioria das pessoas a emagrecer. Uma coisa mais radical seria reduzir o número de calorias. Thalita, de qualquer maneira, a regra é 6 refeições comendo pouco, tá? Não dispensando as frutas, pelo menos 2 frutas por dia, buscando um café da manhã equilibrado com 2 fatias de pão integral, digamos um copo de leite de soja, digamos que você passe no pão integral requeijão e geleia, tá? E um cafezinho, por exemplo. Lanche da manhã, você pode colocar um pouco de algumas substâncias antioxidantes, por exemplo, a castanha do Pará, tá? Ou a castanha de caju. Então, você pode colocar de 5 a 6 como um lanche da manhã. No seu almoço, você deve colocar um pouquinho de carboidrato, tá? O carboidrato, ele facilita o percurso da eliminação da gordura. Então, não tire totalmente o carboidrato. Dietas ricas ou especificamente de proteínas trazem um efeito para o corpo? Sim, trazem, mas às vezes também trazem uma queda da energia, a pessoa fica um pouco mais sonolenta. Então, simplesmente faça isso. Se você for comer macarrão, coma macarrão com salada. Se você for comer arroz, salada e um pedaço de peito de frango, por exemplo, ou um filé de peixe, tá bom? Sempre a salada, com a variação de pelo menos 2 ou 3 folhas verdes, por exemplo, alface americana, agrião, tomate, pouquinho de cebola e cenoura. E pode colocar também um pouquinho de peito de peru picado, fica ótimo. Lanche da tarde, iogurte com cereais, coloque aquele fibra a mais, coloque um pouco de aveia quaker se você quiser, tá bom? Fibram, aquele também rico em fibras é importante e te sacia a fome. E para jantar leve, pode repetir a receita do almoço sem o carboidrato, tá bom? Sempre nas suas refeições eu vou sugerir uma colherzinha da aveia, tá bom? Porque a aveia vai ajudar a esse transporte, a eliminação da gordura. E boa sorte, é possível, viu? É possível e se você conseguir, em média de 500 a 800 gramas por semana, 4, 5 quilos saem do seu corpo todo mês. Boa sorte! O Jário diz assim, como podemos perder a vontade de comer bobeira, de comer coisas, né, doces, frituras? Bom, aí é necessário uma mudança de hábito, é necessário que você não sinta a fome. O que acontece normalmente é que quando a gente entra num ritmo de mudança de peso, objetivando, por exemplo, emagrecer, o corpo, assim que ele começa a perder peso, ele entra num estado de emergência e pensa no seu cérebro, vou morrer, olha, estou perdendo peso. E já aciona uma sensação de uma fissura por comida, por gordura, por doces. E aí a pessoa acaba tendo uma crise de ansiedade, uma compulsão louca para comer uma determinada coisa que não é sadia, mas também para recuperar o peso. Isso é inconsciente, isso é automático. Então, perder a vontade de comer as bobeiras seria você substituir, por exemplo, por coisas semelhantes saudáveis. Exemplo, uma colher de mel todos os dias pela manhã vai diminuir a vontade do doce. O chocolate amargo, ele é mais saudável e ele é melhor do que os outros chocolates à base de manteiga e leite, por exemplo. Então, pequenas mudanças podem fazer... por exemplo, gordura. Ao invés de comer
um pastel ou então na sua pizza, uma pizza com bacon, tá? Escolher alguma coisa mais light, com espinafre, com algum tipo de verdura, né? Do que simplesmente, por exemplo, uma pizza de calabresa, que é muito rica e calórica e também é gordurosa, tá bom? O Edgar diz assim, olha, eu como muito o tempo todo e não consigo parar. Já consegui parar de fumar, mas de comer não. Sempre que alguém vai fazer uma refeição em casa, eu não consigo resistir. Edgar, é o seguinte, quantas refeições você faz por dia, né? Quer dizer que se você vê alguém comendo, você já sente também uma vontade de comer? O fato de você ter conseguido parar de fumar, de repente não associa ao teu organismo também um melhor aproveitamento da alimentação e aí você não muda de um hábito para outro, ou seja, parou de fumar, mas iniciou a comer mais? Ou você está comendo como comia antes, mas o peso é diferente simplesmente porque o cigarro inibe o melhor aproveitamento dos alimentos. Então, todo esse questionamento dos seus hábitos, você precisa ir pensando. O fato de sempre que alguém vai comer uma refeição, eu não consigo resistir, pode estar diretamente relacionado a você não estar se nutrindo de maneira adequada também. Ou seja, embora você coma, o que você come não é totalmente satisfeito pelo seu organismo. Então, cabe repensar como vai o seu equilíbrio alimentar, como é que você compõe a sua alimentação. As principais refeições, almoço e jantar, os lanches intermediários da manhã e da tarde e o café da manhã e às vezes até uma ceia, tá bom? Então tem ali diante de você alimentos que não vão sobrecarregar o seu peso. Por exemplo, fatias de abacaxi, pode ser, gelatina, pode ser. Que aí você está comendo, está acompanhando a pessoa, mas também não está trazendo para o seu organismo muitas calorias, tá bom? Vamos responder mais uma questão e eu volto aqui para os antioxidantes. O Edgar de novo. Sempre fui comilão e nunca conseguia comer uma única colher de mel pela manhã. Você comia mais? Uma colher de sopa grande? Misture essa colher de sopa, de repente, com cereais do tipo aveia quaker, entendeu? Ou fibras, tá? Ou então, adicione um iogurte neutro, ou mesmo aqueles que também compõem algum outro tipo de elemento, como cenoura, mamão, tá? De repente, realmente, essa vontade de comer o doce é algo que seu organismo ainda solicita muito. Com o tempo, isso vai diminuindo, tá bom? Ou então, você coloca mais uma colher de mel no intervalo da tarde, tá? Mas não pode ficar jorrando o pote de mel, né, dentro do organismo o dia inteiro. Tá bom? E aqui vai. Lembra, nutricionistas e médicos indicam que é maravilhoso prevenir radicais livres através de uma dieta antioxidante. Variar o cardápio durante a semana combate os antioxidantes e promove muitos benefícios de manutenção da saúde e defesa do organismo. E aí, então, nós vamos falar sobre as vitaminas, os sais minerais e alguns ácidos, tá? O ácido elágino, ou elágico, tá? Vitamina C, vitamina E. Vou falar um pouquinho no geral sobre alguns sais minerais, dentre eles zinco, selênio, beta-caroteno, zeaxantina, licopeno, luteína, catequina, antocianina, resveratrol, alicina, quercetina, sulforafano. Não falaremos sobre todos, tá? Que o nosso tempo é curtinho, falaremos sobre alguns. A Bianca diz o seguinte, estudo de manhã e trabalho à tarde, como posso administrar melhor minha refeição? Bianca, hoje em dia existem tupperwares bem pequenininhos, ou então você pode ter saquinhos que você fecha com aqueles fechadores dos pães de forma, pães integrais, por exemplo. Então, você pode compor a sua dieta inteirinha através desses lanches,
tá? Então, por exemplo, estudo de manhã. Você pode tomar café da manhã em casa? Tenha sempre na geladeira, por exemplo, leite desnatado ou, melhor ainda, leite de soja. Hoje em dia eles vêm com sabores, banana, cereais, entendeu? E aí você acrescenta 1 ou 2 fatias de pão integral. Você pode colocar peito de peru se você usar o leite normal. Se você usar o leite de soja, pode usar então uma fatia de queijo de Minas, por exemplo, uma fruta e finalizar com um chamate ou então com um cafezinho, tá? Muito bem. No meio da manhã, castanha do Pará, nozes, castanha de caju, de 5 a 6 unidades. Você não vai sentir fome, vai ser ótimo. O seu almoço você pode estruturar também com um lanche, tá? Se você puder levar num Tupperware legumes cozidos como espinafre, acelga, arroz integral, carne picadinha, por exemplo, ou então frango, sei lá, cenoura cozida, entendeu? Então você já vai ter a sua dieta ali armazenada, dá para comer fria também, não precisa esquentar nem nada. Lanche da tarde, à tarde, como eu posso administrar melhor minha alimentação? Trabalho à tarde. À tarde, mais uma vez, você pode ter também um lanche compactado. Uma fruta, uma salada de fruta, uma banana, você já leva a aveia, por exemplo, quaker, separadinha, entende? Então, dá para você compor esse lanche com uma fruta, mas uma fruta que te satisfaça, tá? E depois, à noite em casa, um jantar leve. Tudo bem? Lembra que eu falei no começo para enviar o seu e-mail para mim no oficinadocorpo@justtv ou em assunto ou no corpo? Porque aqui, quando eu leio para vocês, depois eu não consigo acessar. E aí, se você quiser, eu mando essa sugestão por e-mail, tá bom? Ou então, claro, buscar uma nutricionista, entendeu? Tirar uma informação com um profissional da área da nutrição. Tá bom, Bianca? Boa sorte. Heitor, você sente vontade de comer McDonald's? Eu adoro. Você consegue resistir? Heitor, posso te falar? Não. Hoje em dia, não. Eu já fui, olha, muito fã de McDonald's. Quando meus filhos eram pequenos, era sagrado uma vez por semana. Só uma vez por semana, a gente tirar ali um momento McDonald's feliz. Sabe uma coisa assim? Mas hoje em dia não, porque eu percebi várias coisas. Primeiro, que a digestão ficava muito ruim. Segundo, que não dava 1h30, menos que 2 horas depois eu já estava com fome de novo. Então é o tipo de lanche que hoje em dia não só não me satisfaz, como eu não suporto mais nem o cheiro, sabe? Nem chego perto. O Gilson diz assim: eu acordo às 12 horas, entro no trabalho às 14, só sinto vontade de comer às 14. Entro no trabalho ao meio-dia, acorda meio-dia e entra no trabalho às 14. E só sente vontade de fazer a primeira refeição às 16. Aí como bastante o dia todo e depois à noite eu como bastante de madrugada também. Realmente essa disposição não é saudável para o seu organismo, porque além de você estar trabalhando, né, o organismo o tempo todo digerindo enquanto você dorme, o sono ele acaba não tendo uma qualidade ideal, você acaba não entrando na fase REM, que é realmente aquela fase recuperativa do sono, e você acaba acumulando, estocando energia que não é usada durante o dia, porque você está dormindo. Como você trabalha à tarde, é isso? Mas deve acordar para comer de madrugada? Realmente a sua qualidade de vida não está legal e o seu estresse está realmente bastante acentuado por conta disso. Precisa mudar de hábito, viu, Gilson? Em relação aos horários da sua alimentação, tá? Beijos, lindo programa. Obrigada, Lana. Manda sugestões para a gente. Muito bem, obrigada. Bianca, foi um prazer falar com você. Muito bem, para finalizar, então nós vamos mencionar as fontes de algumas dessas substâncias, tá? Ácido elágico você encontra no morango, na framboesa, na amora, na cereja, no mirtilho, e ele auxilia na eliminação de metais pesados do organismo.
toxinas em geral e previne o envelhecimento precoce da pele. A vitamina C, também conhecida como ácido ascórbico, a maioria de nós conhece. As fontes são a laranja, a acerola, o caju, pimentão, kiwi, mamão, mexerica, brócolis, couve. Gente, brócolis é o tipo de alimento que a gente tem que ter agora diariamente nas nossas refeições, pelo menos em uma refeição, tá bom? Antioxidante, super saudável e também um fator adicional na prevenção de algumas doenças, porque protege os vasos sanguíneos contra a formação das placas de gordura nas paredes internas dos vasos e das artérias. Auxilia a absorção do ferro, aumenta a resistência e o crescimento normal dos ossos. Vitamina E, importantíssima para afastar o risco de doenças do coração e muito boa para a pele. A gente encontra a vitamina E, germe de trigo, na gema do ovo, na avelã, no amendoim, nas nozes, no abacate, na couve, na rúcula, no espinafre. Também possui um efeito sutil, suave, anticoagulante e ele é realmente um anti-inflamatório natural. A vitamina E favorece a fertilidade e auxilia o metabolismo de todos os músculos. Dos sais minerais, eu tinha separado aqui alguns: zinco, selênio, beta-caroteno, quercetina. E vou mencionar rapidinho, tá? Então, o zinco a gente encontra nas ostras, nos cereais integrais, nos peixes e ele é importantíssimo para o sistema imunológico, tá? Auxilia na produção dos hormônios, na cicatrização de ferimentos e é ótimo para as unhas e para os cabelos. O selênio a gente encontra na castanha do Pará, no farelo de trigo, no milho, nas ostras também, protege os músculos e as funções do fígado, tá? O selênio é muito importante na prevenção de vários tumores, tá? Em geral, do corpo todo. Beta-caroteno a gente conhece muito que tem origem, por exemplo, na cenoura, tá? Na beterraba, na abóbora, batata doce, brócolis, mais uma vez, o damasco importantíssimo, espinafre, manga, mamão e pêssego. O beta-caroteno tem como função, especificamente, trazer saúde para cabelos, para unhas, para pele, mas ele se transforma em vitamina A, auxiliando muitos cuidados com os olhos, tá? A prevenção de doenças nos olhos. Previne câncer, é antioxidante, fortalece o sistema imunológico e favorece o funcionamento dos pulmões. Mais um minutinho? É a quercetina, tá? Fontes: mamã, cebola, maçã, cebola, alho poró, acelga e pimenta verde. Protege contra irradiação, tá? Ultravioleta, ajuda a produção de enzimas que quebram gorduras e é ótimo para evitar tumores no sistema imunológico, no corpo em geral, tá bom? Gente, acrescentem na dieta de vocês tudo o que eu falei e mais algumas coisinhas. Agrião, abobrinha, repolho, couve-flor, vinho tinto, uma tacinha ao dia, açaí também, cuidado na porção, beterraba, uvas em geral, tá? Ameixa, azeitona preta também uma quantidade pequena, digamos que de 3 a 5 no máximo, repolhinho roxo, cebola, figo, romã, quem gosta ou não, chá verde ou então aqueles chás desintoxicantes são ótimos, alho, tomate, melancia, banana, sempre todo dia e pera. Eu desejo a vocês um 2011 com saúde, feliz, cada vez mais entendendo sobre si, sobre as pessoas ao seu redor e um melhor aproveitamento da vida, tá bom? Mandem para mim sugestões, a vocês que estiveram aqui comigo, muito obrigada e até a semana que vem. Tchau!